Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 857. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 18 minutos da manhã de segunda-feira, 26 de maio de 2025. Retornamos aqui com o bate-papo matutino da segunda-feira. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, vírgula, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da dinâmica internacional dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Como vai você? Mais uma segunda-feira, belíssima segunda-feira, ensolarada, aqui para mais um dia de trabalho. E não Um tá prazer quente, estar coisa aqui, boa. não tá quente, é verdade. Mais um dia de trabalho aqui. Seja muito bem-vindo, professor Daniel Souza. Deixo aqui as boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha nessa live aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos e também pessoal que nos acompanha pelo podcast, em qualquer aplicativo que seja, qualquer plataforma que seja. Muito obrigado pela presença de vocês e tenhamos uma ótima semana. Daniel Souza, eu quero começar com uma nova eleição que aconteceu na Venezuela. São eleições regionais, sim, então elege ali governadores e deputados estaduais, mas também parlamentares da Assembleia Nacional. E ao longo dos últimos tempos, Daniel, claro que o tema das eleições venezuelanas se tornou um tema muito sensível. A gente teve eleições em julho do ano passado, que a gente acompanhou muito de perto aqui no Petit Jornal, foi aquela eleição que a oposição garantiu que teve fraude. A oposição, inclusive, teve acesso a algumas atas de votação que mostravam, né, segundo essas atas, uma ampla vantagem da oposição, e ainda assim o governo de Nicolás Maduro declarou vitória, afirmou ali que venceu as eleições e nunca mostrou as atas, né? O que reforça, portanto, a tese de que houve uma enorme fraude eleitoral que manteve Nicolás Maduro no poder. Nessas eleições que aconteceram no dia de ontem, né, nesse último domingo, que elegeu mais uma vez governadores, deputados estaduais e parlamentares da Assembleia Nacional, houve um racha na oposição. A gente teve uma parte da oposição que a gente pode considerar que hoje é uma parte majoritária, que é a parte liderada pela Maria Corina Machado, que foi a grande líder da oposição na última eleição. Ela não foi candidata, porque a candidatura dela não foi aceita, né, nas eleições presidenciais do ano passado, mas ela foi o grande nome da oposição. A Maria Corina Machado demandou boicote, né? Então, os venezuelanos não deveriam ir às urnas, porque essa é uma eleição absolutamente viciada, e você ter um comparecimento alto não vai impedir que o governo diga que venceu, e vai dar força, portanto, para a tese de que, olha, teve um comparecimento grande aqui e mesmo assim o governo venceu. E a gente tem uma outra parte da oposição, a gente pode considerar que essa é uma oposição mais antiga, né, que até algum tempo atrás era a grande oposição, liderada pelo Henrique Capriles, que disse que não, que a população ela tem que ir às urnas, ela tem que mostrar força, o voto anti-Maduro ele tem que se fazer verificar e tudo. E, Daniel, a gente acabou tendo, na verdade, um prisma da oposição mais próximo da Maria Corina Machado. Quando a gente olha para o resultado, para as eleições de ontem, nós tivemos um comparecimento de apenas 42,6% dos eleitores. É um comparecimento muito baixo, né? Realmente muito baixo, menos na verdade, enfim, um pouco mais de 40% dos eleitores venezuelanos saíram de casa para votar. Uma coisa que chama muito atenção quando a gente fala sobre essa eleição de ontem, Daniel, foi que nós tivemos eleições para escolher o governador e os deputados estaduais de Essequibo. Essequibo, Daniel, que é aquela província que é parte da Guiana. Aquela parte que a gente teve um referendo na Venezuela perguntando se os venezuelanos concordavam com a anexação e tudo, que deu uma votação enorme a favor da anexação. E uma coisa que é importante lembrar é que essa pauta de Essequibo ela é muito popular na Venezuela. Mesmo a oposição, ela não bate muito na questão de Essequibo, né? Porque os venezuelanos eles sentem que,
Olha, esse Essequibo realmente deveria ser da Venezuela. Ele se atém muito a um acordo do ano de 1966, né, no momento em que a Guiana estava se tornando independente, que foi assinado entre a Venezuela e o Reino Unido, né, que era exatamente quem colonizava a Guiana, que estabelecer que, olha, a questão aqui da Guiana Essequibo, né, a questão da região de Essequibo, ela vai ter que ser negociada depois. A gente vai precisar se debruçar sobre essa questão. Isso foi em 66, a gente está em 2025 e até hoje nada foi negociado. Então há um sentimento na Venezuela de que, de fato, a região de Essequibo deveria ser venezuelana. É uma região riquíssima em petróleo, que vem explorando cada vez mais petróleo e, portanto, nessa questão, o Maduro está muito bem calcado, porque não há muita oposição. Então, foram realizadas eleições ontem para a escolha do governador e dos deputados estaduais de Essequibo. Aí você vai me perguntar, Daniel, mas como é que faz a eleição em outro país, né? Essequibo é Guiana. Tá? E a eleição ela foi realizada no estado vizinho, que é o estado de Bolívar, que é o maior estado venezuelano, tem fronteira com a Guiana, tem inclusive fronteira com o Brasil, e não ficou muito claro quem foi que colocaram lá para serem os eleitores, Daniel, mas encontraram lá 21 mil pessoas para se tornar eleitores supostos ali de Essequibo, e finalmente foi realizada a eleição, a maneira do governo também se respaldar, dizendo que, olha, estamos aí avançando com a anexação dessa região aí, e tem inclusive gente votando, apesar de serem, obviamente, todos venezuelanos. Dado o resultado, Daniel, então nesse momento aqui que a gente está gravando, eu estou falando aqui nesse momento às 9h24 da manhã da segunda-feira, 26 de maio. Então, claro que esses dados eles ainda podem passar por algum tipo de mudança. Nós tivemos mais de 90% das urnas apuradas e o campo governista obteve 82,6% dos votos até agora e conseguiu eleger 23 dos 24 governadores. Com isso, Daniel, a gente tem um recado importante da oposição. Ora, apenas 42% das pessoas foram às urnas. E desses 42%, 82,6% votaram no governo. Isso significa, Daniel, fazendo aqui uma conta rápida, que 35% dos eleitores apenas saíram de casa para votar no governo. A gente vai raciocinar, e isso é exatamente o que a oposição está fazendo, que se você gosta do governo, você vai sair para votar, porque o governo estava pedindo para você sair de casa para votar. Então isso significa que de todas as pessoas que poderiam ter votado nas eleições de ontem, nos dados que a gente tem até agora, apenas 35% saíram de casa para votar no governo. Então, naturalmente, Daniel, isso vai ser um tema de debate na Venezuela, mas o fato é que, obviamente, o governo Maduro, nesse momento, tem 23 dos 24 governadores e tem a Assembleia Nacional praticamente toda chavista ou madurista, como queiramos entender. Ou seja, a gestão de Maduro, da maneira como ele se propôs a fazer, que é com mão de ferro, sem abertura, sem oposição válida, forte ou qualquer coisa assim, se mantém e a gente vai ter, portanto, ainda mais poderes nas mãos do Maduro, apesar de todas as desconfianças e de todas as denúncias de fraude eleitoral. É um processo de fechamento, né, do regime que continua em curso e o Maduro desviando o foco, né? É disso que se trata. Essa eleição em Essequibo, na prática, é uma ficção, na medida em que você faz a eleição dentro do território venezuelano, não faz no território da Guiana, enfim, é algo que vai criando aí uma série de embaraços aqui na nossa região. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, na última sexta-feira, o presidente Donald Trump disse que as tarifas de 50% seriam cobradas da União Europeia a partir de 1º de junho, ou seja, teria aí um prazo muito curto já para sua aplicação. Entretanto, no dia de ontem, no domingo, nem chegou o próximo episódio do Petit Jornal, o Trump já mudou de opinião e disse que as tarifas de 50% serão aplicadas apenas em 9 de julho. Claro que isso aconteceu depois de uma conversa por telefone entre o Trump e a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E acabou sendo uma conversa muito boa, uma conversa ótima, mas existe aí uma tensão entre esses dois parceiros comerciais importantes. Na sexta-feira, o Trump havia reclamado das barreiras comerciais europeias, manipulações monetárias e processos injustos, e aí seriam processos judiciais contra empresas americanas,
que levariam aí a um déficit comercial de centenas de bilhões de dólares que os Estados Unidos têm em relação à União Europeia. É Donald Trump sendo Donald Trump, mas nesse caso em particular é algo que chama muito a atenção, porque a gente está falando de um super aliado dos Estados Unidos, quer dizer, a União Europeia tendo aí uma relação cada vez mais tensa com os Estados Unidos, uma relação cada vez mais de desconfiança entre esses aliados ou ex-aliados, né? Vai saber como é que essas coisas vão ficar paradas daqui para frente. O fato é que a negociação está muito difícil, realmente, entre os dois lados. Aliás, é um pouco isso que o Trump tentou destravar quando fez a ameaça na sexta-feira. Percebe-se ali que não há avanços significativos na conversa entre esses dois parceiros. E assim como acontece com a China, tem que colocar tarifa de 50% é algo que seria desastroso também para os Estados Unidos. O Trump sabe disso, uma vez mais ele coloca as tarifas como bode na sala, com o objetivo de obter algum tipo de negociação mais vantajosa para os Estados Unidos, mas está muito pouco claro o que vai efetivamente acontecer. E é interessante que, de novo, os mercados continuam reagindo. Aí ameaçou tarifa, os mercados afundam, não vai ter tarifa, os mercados se recuperam. É algo que realmente está ficando um pouco cansativo e traz aí um grau de imprevisibilidade muito significativo. O Trump bate o tempo todo na tecla de que precisa reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, de que precisa trazer inclusive empregos de volta para os Estados Unidos, e dentro desse contexto houve até uma ameaça à Apple, que o Trump disse que se os iPhones não vierem para dentro dos Estados Unidos, se não forem montados dentro dos Estados Unidos, que os iPhones poderiam aí sofrer uma taxação específica, uma tarifação específica. Não explicou muito bem como é que isso funcionaria no detalhe, aliás, como ele nunca faz, mas é interessante destacar que se os iPhones viessem a ser produzidos efetivamente nos Estados Unidos, eles custariam muito, mas muito mais caro do que eles custam hoje. Seria algo muito impopular para o Trump, né? Puxa, imagina, encareceu o iPhone, tornou o iPhone mais caro. Eu que tinha acesso ao iPhone, eu não tenho mais. Ah, por quê? Porque o iPhone é produzido nos Estados Unidos. Não quero saber, o consumidor, embora possa ser sensível a esse tipo de situação até a página 1, na página 2 ele já começa a ficar irritado porque ele queria o produto barato, né? O produto com alguma qualidade e barato. E é interessante observar que o Trump se volta contra a Apple agora. Caramba, a Apple, caraca, você quer brigar com a Apple? É isso mesmo, uma das principais empresas dos Estados Unidos, uma das empresas mais valiosas do mundo. É difícil de compreender determinadas movimentações do Trump dentro de alguma racionalidade econômica, porque ele acaba tensionando situações com parceiros, com aliados dos Estados Unidos. Você vai tensionar sua relação com a União Europeia, você vai tensionar sua relação com a Apple. Por quê, meu Deus do céu? Né? Mas é algo que a gente tem que acompanhar com atenção. As ameaças continuam. Claro que o cenário mais provável é Trump tentando arrancar alguma vantagem desses aliados com os quais ele tensionou o relacionamento, mas, de qualquer maneira, o efeito de longo prazo continua me parecendo um efeito ruim para a economia dos Estados Unidos, é algo que fragiliza a posição americana no mundo e também fragiliza a própria economia americana em um horizonte de longo prazo, embora no curto prazo você possa ter ali algumas vitórias para apresentar para o público. E essas negociações todas, né, Daniel, acontecem tudo em inglês, né? Então, Donald Trump, Ursula von der Leyen e tal, essa galera toda negocia em inglês. E esse aqui é um ponto que é importante, né, Daniel? Porque às vezes você precisa do inglês para alguma coisa específica. Seja uma negociação comercial, uma entrevista de emprego, fazer um estudo no exterior. Você sempre pode precisar do inglês. O inglês nem sempre é a mesma coisa, né? Saber inglês muitas vezes pode ter determinados nichos. E é por isso, Daniel, que eu quero falar aqui hoje sobre o Cambly Pro. A gente já falou sobre o Cambly muitas vezes aqui, uma plataforma de ensino de inglês. Você consegue acesso a professores nativos na hora que você quiser, de qualquer lugar do mundo, que é ótimo para você manter o seu inglês funcionando. Mas o Cambly Pro, ele vai além, Daniel. Ele permite um programa de aperfeiçoamento do seu inglês exatamente para aquilo que você precisa. É a forma estruturada de aprender o inglês. Como é que funciona, né? Funciona assim, você primeiro se inscreve e você ganha 4 aulas de bônus para encontrar o seu tutor
perfeito. Aquele cara que você vai, professor ou professora, que você gostou, que deu liga, que você entendeu que funciona ali para o seu objetivo, e depois, esse tutor que você escolheu cria um plano personalizado com base nos seus objetivos e no que você precisa melhorar. E a partir daí, você segue um caminho estruturado, que garante para você um progresso contínuo. E aí você vai receber feedbacks especializados para acompanhar seu crescimento, te manter motivado, mobilizado, para você manter o seu estudo ali funcionando e garantir que você tenha avanços constantemente. E aí, Daniel, fica aqui a dica para os ouvintes do Petit Jornal. O novo Cambly Pro tem um preço de lançamento de R$ 149 por mês. Daniel, é algo especializado, focado no seu objetivo. Então, se você quer saber mais sobre o Cambly Pro, dá uma olhada no link que está na descrição desse episódio para você ter esse super desconto só para ouvintes do Petit Jornal. Imperdível, gente. A plataforma do Cambly, que é parceira do Petit Jornal já há bastante tempo, uma super parceira, oferecendo aí essa nova oportunidade, o Cambly Pro. Inglês é absolutamente incontornável e é interessante essa possibilidade de um inglês mais focado, mais especializado, mais segmentado, com uma qualidade realmente diferenciada. Então, vai lá, clica no link do descritivo, que eu tenho certeza que você vai gostar demais da plataforma do Cambly, e o Cambly que acaba oferecendo realmente uma maneira de você melhorar o seu inglês de forma facilitada e também de forma bastante acessível. Perfeito. Daniel Souza, eu quero trazer outro assunto aqui, queria falar um pouquinho sobre, de novo, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia. No dia de ontem, no domingo, nós tivemos o maior ataque aéreo da guerra até agora. A gente está falando desde fevereiro de 2022, mais de 3 anos de guerra, não houve nenhum dia em que nós tivéssemos um ataque tão grande quanto o de ontem. A Rússia disparou 367 drones e mísseis contra diversas cidades ucranianas, incluindo a capital, Kiev. O bombardeio, de uma forma geral, Daniel, o bombardeio todo matou pelo menos 12 pessoas. A impressão que dá é que esse número ainda vai subir. Tem bastante gente que está em situação crítica ou preso em escombros, e deixou mais de 60 feridos, né? A gente está falando sobre um ataque bastante grande, Daniel, que atingiu cidades como Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Ternopil, além de algumas outras, né? As informações elas vão chegando ainda sobre o tamanho dos danos. E o que mais me chamou a atenção, Daniel, além do ataque, foi a reação do governo ucraniano. O Zelensky, por exemplo, o presidente ucraniano, criticou, claro, a Rússia, mas criticou também o silêncio dos Estados Unidos e exigiu novas sanções contra a Rússia. Disse ele, abro aspas aqui, cada ataque terrorista russo é razão suficiente para novas medidas de sanção. A mesma coisa, foi mais ou menos o mesmo tom, Daniel, do Andriy Yermak, que é o chefe de gabinete do Zelensky, que disse que sem pressão internacional, a Rússia vai continuar intensificando os ataques contra a Ucrânia e ameaçando países ocidentais. A reação mais forte que a gente teve por parte do governo americano foi por meio do Kit Kellogg, que é o enviado especial dos Estados Unidos para a Rússia e Ucrânia, que chamou o ataque de violação clara aos protocolos de Genebra de 1977. Esses protocolos de Genebra, Daniel, eles falam sobre proteção dos civis em contexto de guerra, né? Então, que civis não deveriam ser atingidos como alvos em cenário de guerra, e pediu com isso, portanto, um cessar-fogo imediato. Por que essas críticas todas, né, por exemplo, do Zelensky, elas recaem sobre os Estados Unidos? Porque o Trump, na semana passada, ele disse que não imporia novas sanções imediatamente. E aí, Daniel, você deixa muito espaço, né? Fica muito clara a posição do Putin, né? O Putin ele está vendo que tem cada vez mais pressão, o que o governo ucraniano vai fazer, como é que vai ser, se vai resistir, se vai negociar, se vai capitular, e ele mantém pressão, né? A ideia dele é exatamente desmoralizar o governo ucraniano, diminuir a moral da população ucraniana. A gente sabe que existe uma pressão da população ucraniana para, olha, a guerra tem que acabar, cara. Tem uma parte que mantém que, olha, não pode capitular, mas você tem uma parcela crescente da população que já está dizendo, gente, é o seguinte, negocia alguma coisa aí, faz uma concessão temporária e depois a gente vê, mas agora não dá mais. Então, a ideia de você fazer uma certa pressão psicológica, né, da Rússia fazer uma pressão psicológica sobre a Ucrânia,
É um ato que faz parte do cenário da guerra, mas que é bastante eficaz nesse sentido. O que é interessante, Daniel, é que esse ataque aconteceu no terceiro e último dia de uma troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia. Então, a Rússia e a Ucrânia trocariam mais de 1.000 pessoas de cada lado, né? E, enfim, apesar desse clima de, olha, dá para a gente negociar aqui, troca de prisioneiros e tudo, a Rússia seguiu em frente e fez o maior ataque aéreo até agora. Agora, naturalmente, Daniel, a bola está na quadra dos aliados da Ucrânia, então, os Estados Unidos, enfim, os países europeus, para saber como é que eles vão reagir a esse ataque grande da Rússia. E me parece, Daniel, aqui, claro que a bola está na quadra deles, mas o Putin, nesse sentido, de novo, a gente vem falando isso semana após semana, ele está com a faca e o queijo na mão. É ele que está com a iniciativa do ataque, a Ucrânia está com um exército em situação muito difícil, com equipamentos cada vez mais escassos, uma promessa de que os Estados Unidos não vão ajudar a Ucrânia como ajudaram ao longo dos últimos anos. A Ucrânia está numa posição defensiva de recuo em diversas áreas e ataques como esse apenas reforçam a imagem da Rússia de que é ela que está vencendo a guerra nesse momento. Vamos ver quais serão as reações daqui para frente, Daniel. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar que a BYD, a BYD, vendeu mais veículos elétricos na União Europeia, mais veículos elétricos do que a Tesla, pela primeira vez nesse mês de abril de 2025. Foram 7.231 carros totalmente elétricos vendidos pela BYD, enquanto a Tesla vendeu 7.165. E isso acaba sendo realmente algo que chama demais a atenção. Aliás, quando a gente observa, houve ali uma tendência de queda nos emplacamentos da Tesla ao longo do ano de 2025, nesse primeiro trimestre de 2025. Nos 3 primeiros meses, nós tivemos aí uma queda de 45% em comparação com o ano de 2024. O Elon Musk disse no início da semana passada que a Tesla já havia recuperado as vendas e que a demanda era forte em outras regiões além da Europa. De qualquer maneira, a gente está observando aí um ano de 2025 onde a BYD já vende mais carros elétricos do que a Tesla. E tudo sugere, Tanguy, que a entrada do Elon Musk no governo Trump foi um desastre para a imagem da Tesla em termos internacionais e também trouxe aí um impacto negativo para as vendas. Isso certamente ajuda a explicar por que o Elon Musk acabou gradativamente se afastando do governo americano e, de alguma forma, tentando ali recuperar as rédeas dos seus negócios em geral e da Tesla em particular. Aliás, antes do Elon Musk se afastar ali do governo americano, o Trump chegou a levar um Tesla, para a Casa Branca, fez ali uma propaganda do carro Tesla, o que é algo, no mínimo, estranhíssimo. Estranhíssimo porque um presidente americano fazendo propaganda de uma marca específica me parece que tem conflitos éticos meio óbvios. E, em segundo lugar, porque o Tesla é um carro elétrico e o Trump sempre teve uma pauta pró-combustível fóssil. Consequentemente, digamos que o público do Trump não é exatamente o público consumidor de carros elétricos, consumidor de Teslas. E esse também me parece ter sido um equívoco muito grande do Elon Musk e, aliás, das empresas do Vale do Silício em geral. Porque o Elon Musk, na prática, ele, ao entrar no governo Trump, ele acaba impactando negativamente muitos dos seus clientes, particularmente os compradores de Tesla, que não gostam do Trump. E quando a gente pensa nas empresas do Vale do Silício que sempre tiveram ali uma pegada mais progressista, etc., uma lógica realmente muito alinhada aos princípios californianos, isso também gera um conflito, porque, invariavelmente, o Trump pode bater na Apple, o Trump pode bater em empresas do Vale do Silício, porque elas acabam entrando em choque com a sua agenda. Foi ali uma tentativa, de mudança de rumo desses empresários, que até o presente momento não me parece ter sido bem sucedida por conta de um choque absolutamente incontornável entre o que essas empresas representaram ao longo dos últimos anos e também a agenda do próprio Donald Trump. Lembrando sempre que a Tesla cresceu muito em cima de subsídios concedidos pelos governos
democratas. Quer dizer, os governos democratas acabaram sendo muito importantes para a Tesla e agora Donald Trump, ao inclusive remover subsídios ali desse segmento, dessa busca de uma maior sustentabilidade, atrapalha a própria Tesla. Vai contra os interesses da Tesla. Aquela Beautiful Bill que foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados não é boa para a Tesla. Ela acaba, na prática, diminuindo ali uma vantagem competitiva que os automóveis da Tesla chegaram a ter dentro de uma lógica onde os democratas estabeleceram uma agenda prioritária para o meio ambiente. Enfim, Tagui, vamos acompanhar, mas a BYD, a chinesa BYD, atropelou a Tesla e já é a maior vendedora de automóveis no mundo e já está vendendo mais automóveis na União Europeia, mesmo com as tarifas de importação impostas pelos europeus. E isso é algo que chama bastante atenção e acaba se ligando à outra pauta que nós vimos hoje de tensionamento comercial entre Estados Unidos e União Europeia. E nesse contexto de tensionamento comercial entre Estados Unidos e União Europeia, veja você, a União Europeia está começando a comprar mais carros elétricos da China e menos carros dos Estados Unidos ou de uma montadora americana, Tesla. E isso tem tudo a ver também com a próxima pauta, né, que é a visita de Emmanuel Macron à Ásia. A gente tem visto aí o nível da tensão entre Estados Unidos e Europa. Naturalmente, a França, ela tenta se posicionar ali no sentido de que, olha, tem que prestar atenção, porque é o futuro das relações comerciais, políticas, estratégicas da União Europeia que está em jogo. E, portanto, Emmanuel Macron pegou o aviãozinho dele, Daniel, e ontem foi desembarcar no Vietnã. Aliás, a primeira visita que ele faz ao Vietnã como presidente, e ele vai não apenas para o Vietnã, ele vai também para Indonésia e Singapura. Eu não sei, Daniel, se eu fosse esses países aí, eu ficaria preocupado com a visita de um francês, porque às vezes acaba tudo colonizado, né? Mas, enfim, visita aí do presidente francês a Vietnã, Indonésia e Singapura. Em Singapura, aliás, ele vai discursar no Diálogo de Shangri-La, que é a principal conferência asiática sobre segurança. O objetivo dele, Daniel, quando ele passa por esses países, é tratar de temas como defesa. Repito, defesa. Então ele está falando sobre defesa com países asiáticos, um diálogo que normalmente seria prioritário para tratar com os Estados Unidos, né, com um parceiro tradicionalíssimo. Então, muito provavelmente o objetivo dele vai ser, inclusive, vender armamentos para países asiáticos, energia, inovação tecnológica, transição energética e intercâmbio cultural. Agora, ninguém vai lembrar dessa visita, Daniel, se não for pela geleia da Shakira de hoje, né? Que está ligada a essa visita de Emmanuel Macron. Me conta, o que aconteceu, Daniel Souza, que vai ficar como a imagem do ano dessa visita de Emmanuel Macron ao Vietnã? Tem que você sabe que Emmanuel Macron pousou aquele belíssimo avião presidencial no Vietnã e a porta se abriu. No que a porta se abriu, as câmeras conseguiram capturar uma imagem da Brigitte Macron, a esposa dele, enfiando a mão na cara dele, enfiando a mão na cara dele. Aí depois os dois saem, como se nada tivesse acontecido, né? Se caminham em direção à escada. Quando chegam na escada, o Macron tenta pegar na mão dela. E a Brigitte claramente rechaça a mão do Macron e os dois descem com cara de pouquíssimos amigos. Num primeiro momento, a resposta ali da assessoria do Macron foi que aquela imagem não era verdadeira, etc., que vocês não viram o que vocês acham que viram. Mas poucos instantes depois, nós tivemos a assessoria do presidente francês dizendo que ok, aconteceu, aquela imagem é real, mas é uma briguinha de casal, é uma coisa que não tem maior importância, etc. Mas digamos que o timing foi perfeito, porque o avião tinha acabado de abrir a sua porta, e aí a gente vê a Brigitte Macron enfiando a mão na cara do Macron. E qual foi a manchete que você viu aqui no Jornal Brasileiro, Tanguy? Cara, a manchete era no sentido de que a mão de Brigitte Macron atinge o rosto como se fosse uma coisa assim, não intencional. O que foi mais maravilhoso nessa história toda, Daniel, foi que o Macron, na hora que ele leva o tapa na fuça, que é assim que a gente chama, ele fica muito constrangido e ele vê que a porta tá aberta, ele vê que a imprensa tá toda lá embaixo, ele dá um tchauzinho muito desconfortável, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, fica aí o recado. Você, chefe de Estado, né? Você aí que está fazendo a sua visita, cuidado, né? Para a hora que você vai levar um tapa do seu cônjuge ou da sua cônjuge, porque a imprensa pode estar vendo e certamente isso vai chamar mais atenção do que grande parte do que ele foi de fato fazer no Vietnã. Agora, Tanguy, fica a pergunta do que fez Macron.
para irritar a Brigitte? Essa é a próxima pauta. Queremos saber. Essa é a pergunta que a imprensa tem que fazer. Alô, que Brigitte? Macron fez, Conta cara? pra O que ele gente. falou? Exatamente. Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Quer saber mais sobre a França? Quer saber mais sobre Macron? Quer saber mais sobre o Vietnã? Quer saber sobre o Sudeste Asiático, né? Tudo isso aí tem aulas lá no Peticursos, peticursos.com.br, a um preço acessível. Isso é uma premissa da gente, o preço tem que ser acessível para a gente poder participar do debate público, e tem aulas sobre muitos assuntos que tenho certeza que vários deles vão te interessar por lá. Acessa lá, peticursos.com.br, dá uma olhada no catálogo e diz pra gente o que vocês acham, que curso vocês gostariam daqui pra frente, e aproveita para você assistir tantas aulas já gravadas quanto as aulas ao vivo que acontecem toda terça-feira às 19 horas. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre registramos o nosso agradecimento a eles. E fica aqui também o convite, se você ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, você pode fazer um Pix Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Eu ia falar amanhã, não hoje, à noite, estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.